Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril. Estamos aí em mais uma live juntos. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu não achei que ia ser uma live tão esperada, mas quando eu coloquei enquete perguntando quem queria live sobre fator masculino, o número de respostas que eu tive foi tão grande que eu até fiquei me sentindo um pouco mal de não ter feito essa live antes. Claro que são vários temas aqui na reprodução humana e a gente vai passar por todos os temas e quando precisar a gente vai revisitar alguns temas, falar de novo. Mas com certeza eu estava devendo essa live para vocês sobre fator masculino e hoje eu vou tentar cobrir o máximo de assuntos que eu puder dentro desse tema, que é um tema bastante longo. Você vê todas as lives que eu fiz praticamente até agora, eu falei só de fator feminino. E eu estou dedicando uma live exclusiva para a gente falar sobre fator masculino. E é óbvio que eu não vou conseguir falar tudo 100% sobre fator masculino. Mas eu tenho certeza que quem ficar comigo na live, principalmente até o final, em que eu vou falar dos tratamentos, vai aproveitar muito. Essa tem sido uma dúvida bastante recorrente lá no consultório. A gente tem visto muitos casais com esse tipo de problema, com essa situação. E a informação é o primeiro passo para a gente conseguir resolver o problema em si. Eu vejo às vezes casais chegam no consultório, um clima já não está muito bom entre os dois, e eu percebo que o principal fator que está levando a isso é a falta de informação, a falta de conhecimento. Então a ideia aqui nessa live de hoje é trazer o máximo de conhecimento que eu puder sobre esse tema, sobre o fator masculino, que é uma das grandes causas de infertilidade conjugal. Lembrem que nós vamos definir infertilidade como aquele casal que está tentando engravidar há pelo menos um ano com tentativas regulares, desprotegidas e sem sucesso. O casal que não consegue engravidar depois de um ano de tentativas. E existem várias causas para isso acontecer, desde fatores relacionados a problemas femininos, como a síndrome dos ovários policísticos, como endometriose, problemas no útero, mas também existe um grupo de pacientes, de casais, em que eu vou identificar alguma alteração no homem, e é o que nós vamos chamar de fator masculino. E por mais que muitas pessoas, mulheres e homens, imaginem que a maioria das vezes o problema está na mulher, nós observamos que em aproximadamente 40% dos casos existe uma alteração no espermograma, existe algum fator masculino associado com infertilidade, que é um número muito grande. E em mais ou menos 40 a 50% dos casos, a gente vai encontrar esse fator masculino. E em 40% dos casos, a gente vai encontrar uma associação entre fator masculino e também do fator feminino. Então, já falando de cara, uma coisa que eu ouço muito, às vezes a paciente me traz os exames dela e eu pergunto, e o espermograma que eu pedi? E aí a paciente fala, meu marido pediu para primeiro ver a minha parte e depois a gente vê a parte dele. E eu já de bate-pronto eu falo, olha, não faz sentido isso. Eu já pedi os dois exames juntos por um motivo. Porque independente de existir um fator feminino, isso não exclui o fato de poder existir um fator masculino. De novo, 40 a 50% das vezes nós vamos diagnosticar um fator masculino. Então isso é uma coisa super importante e eu convido vocês a chamar pessoas que vocês saibam que podem se beneficiar desse assunto. Então, eventualmente do seu parceiro, se ele não está aí com você, seu marido, para ele vir assistir essa live, tá junto com você nesse momento, porque eu vou falar de vários fatores masculinos, ou até mesmo aqui tem esse aviãozinho de papel que você pode convidar outras pessoas para participar dessa live. Então, fiquem à vontade, me ajudem a divulgar todo esse conhecimento que eu vou passar agora, todas essas informações que eu tenho certeza que vai ser muito relevante para muita gente. Então, vamos lá. Pensando aqui dentro de uma avaliação do fator masculino, a gente tem que lembrar que diferente da mulher, que a mulher nasce com um número de óvulos delimitado e vai gastando ao longo da vida, os homens não. Nós vamos renovando o nosso estoque de espermatozoides o tempo inteiro. Uma brincadeira, né? Que a mulher nasce com um estoque de óvulos, um armazém que vai gastando ao longo da vida, e o homem não. O homem nasce com uma fábrica que vai renovando o tempo inteiro o seu estoque, vai repondo as peças. E isso já é uma diferença muito grande entre os homens e as mulheres. Até os problemas que podem acontecer são muito diferentes, e a forma com que nós vamos abordar esse tipo de problema também é muito diferente.
E dentro de uma investigação da parte masculina, a gente tem várias coisas que nós podemos fazer para identificar problemas. Então, o principal exame, o primeiro exame, está relacionado com o espermograma. Esse é o exame de primeira linha que nós solicitamos para todos os homens. Todo casal que vai iniciar uma investigação de infertilidade é obrigatório a realização do espermograma. O espermograma, ele é o nosso exame de primeira linha, mas já dando um spoiler aqui, uma informação. O espermograma, ele não fala se o homem é fértil ou infértil. Então, vamos lá de novo. O espermograma é o exame de primeira linha que nós solicitamos para todos os homens, casais que estão tentando engravidar. Porém, o espermograma não vem como informação, olha, esse casal vai conseguir engravidar, esse casal não vai conseguir engravidar. Ou até mesmo tem alguns homens que querem fazer o exame pré-nupcial. Então, pediu a mulher em casamento, está começando a preparar a festa e fala assim, vamos ver se a nossa saúde está tudo bem, vamos fazer alguns exames. E o homem quer fazer um espermograma para saber se ele é fértil, para saber se ele vai conseguir engravidar. E infelizmente o espermograma não tem esse poder. Eu adoraria que ele tivesse, mas ele não tem. Ele não é um exame que fala se o homem é fértil ou infértil. Ou seja, pegar um exame normal, eu não posso afirmar que o casal vai conseguir engravidar. Da mesma forma que eu pegar um espermograma com alterações, isso não significa, primeiro, que o casal vai ter dificuldade e que não vai conseguir engravidar. Então a gente não pede de rotina o espermograma. Agora, quando eu tenho um casal que está tentando engravidar, que está lá no meu consultório e me traz um espermograma com os valores alterados, aí sim a gente vai identificar um fator masculino e vai justificar e entender um dos fatores da dificuldade. E muitas vezes, como eu falei, você encontra associação entre fatores masculinos e fatores femininos. Às vezes você encontra um espermograma que está ali no limite. Ele não tem, às vezes, até uma alteração. E o casal vem pensando, tá tudo bem. Só que os números estão muito próximos do nosso valor de referência. E às vezes você pega a mulher que também tem algum exame, então tem uma esterossalpingografia, que é aquele exame que avalia as tubas uterinas, e as tubas estão abertas, mas você percebe que a posição da tuba não está boa. E aí, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, você constrói aí um raciocínio. Às vezes você tem um espermograma que não é excelente, e aí você tem uma tuba que também não é tão boa. E aí, juntando os dois fatores, você tem a dificuldade. O casal não consegue engravidar. Talvez aquele espermograma sozinho não justificaria uma dificuldade. Ou até mesmo aquela esterossalpingografia também não justificaria uma dificuldade. Mas quando eu junto os dois fatores, aí eu posso sim ter um casal infértil, um casal que não consegue engravidar. E quais são os fatores, dentro do espermograma que eu avalio para identificar se aquele espermograma estaria, entre aspas, normal ou o espermograma estaria alterado? Nós avaliamos basicamente 3 marcadores no espermograma. O primeiro deles é a concentração dos espermatozoides. O segundo deles é a movimentação e o terceiro é o formato, a morfologia. E aqui tentando explicar para vocês de uma forma bem simplificada, porque isso não é simples, mas eu tentando simplificar isso para vocês, por que a gente não pode usar o espermograma como um definidor de fertilidade ou infertilidade? Quando a gente pega os parâmetros que são colocados, por exemplo, eu pego um exame de glicemia, e aí eu tenho a glicemia, um valor de corte. Acima daquele valor de corte, eu falo que o paciente é diabético. Abaixo daquele valor de corte, ele não é diabético. Você tem um espaço que você fala que ele tem uma intolerância, e depois, abaixo disso, você vai falar que o paciente é normal. No espermograma, esses cortes não valem para isso. Quando eu pego a concentração de 15 milhões, que é a concentração que nós utilizamos como corte no espermograma, eu não posso falar que abaixo de 15 milhões é impossível engravidar. Assim como eu também não posso falar que acima de 15 milhões vai conseguir engravidar. Mas a referência que nós utilizamos é os 15 milhões. Para que a gente vai utilizar essa referência? Para fazer o diagnóstico do fator masculino e para pensar em qual vai ser o tratamento que eu vou propor para o casal. Então o espermograma é um dos principais exames que nós utilizamos, médicos, para definir qual é o tratamento necessário para aquele casal que está no meu consultório tentando engravidar sem sucesso. Os cortes, de novo, concentração acima de 15 milhões, esse é o que nós queremos. A movimentação dos espermatozoides progressivos acima de 32%, e o formato dos espermatozoides, que é aquele critério de Kruger,
acima de 4%. Então, quando nós temos todos esses fatores, nós dizemos que não existe um fator masculino. Agora, de novo, pensando naquela história de construir um raciocínio, um quebra-cabeça, para entender porque o casal não está conseguindo engravidar. Se eu pego um espermograma e está 16 milhões, 18 milhões, sim, eu posso imaginar que aquele espermograma talvez está contribuindo com alguma coisa, com algum fator. Eu não vou classificar aquele casal como um fator masculino. Mas, sim, dentro daquele quebra-cabeça, para tentar explicar, justificar a dificuldade, eu posso falar que aquele espermograma pode estar contribuindo. Então, de novo, para reforçar os cortes, o que nós vemos no espermograma? E esses cortes são os cortes que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, definiu. Eu sei que tem laboratórios que não seguem essa recomendação e a interpretação fica muito difícil. Às vezes o paciente fala, doutor, meu espermograma, o marido trouxe espermograma e mostra uns valores que não tem nada a ver com esses cortes. E aí fica bastante difícil de entender. Mas, seguindo essas recomendações da Organização Mundial de Saúde, nós utilizamos a concentração dos espermatozoides. O corte é 15 milhões por ml, os progressivos acima de 32% e o formato, o critério de Kruger, acima de 4%. Esse é o único exame que nós solicitamos para o homem? Não. Existem outros exames. Na visão atual, nas recomendações atuais, frente a um homem que não tem nenhuma queixa, o homem não sente nada. Eu peço um espermograma e o espermograma vem com todos os valores acima desses cortes que eu acabei de falar, a investigação para por aí. Você não teria que fazer outros exames, não teria que sujeitar aquele paciente a uma nova investigação. Acaba ali. Agora, quando eu tenho outros exames alterados, então eu tenho um espermograma com menos de 5 milhões, às vezes eu tenho um homem que refere uma queixa de dor testicular, uma dor em peso, pontada, que piora no final do dia, eu vou pensar que pode ter uma doença ali, então eu vou continuar investigando. Quando existe uma concentração abaixo de 5 milhões, abaixo de 1 milhão de espermatozoides, isso me faz pensar que pode ter alguma doença genética. Quando o homem fala, eu fumo muito, e aí vem aquele espermograma limítrofe, defendendo algumas profissões, o homem refere, tem diabetes, tem pressão alta, tem alguma outra doença sistêmica, tudo isso também pode prejudicar a produção dos espermatozoides. Então, quando existe uma queixa clínica, você vai pensar em outros exames. Agora, frente a um exame teoricamente dentro dos valores de referência, é só o espermograma. Tudo bem? Deu para entender isso? Ficou claro? Que às vezes a paciente vem até brava, assim, nossa, doutor, eu estou fazendo tanto exame, você está me virando de ponta cabeça porque meu marido só pediu espermograma? E a verdade é que, a princípio, é só isso mesmo. Agora, quando o espermograma vem alterado, eu vou pedir outros exames. Por exemplo, um ultrassom testicular, buscando aí uma das principais alterações, que eu vou falar mais para frente, que é a varicocele. Existem outros exames que nós podemos solicitar, como dosagens hormonais. Às vezes existe uma alteração hormonal que explica aquela diminuição na concentração dos espermatozoides. Podemos fazer uma investigação genética, dependendo dos achados que forem encontrados. Então, se na família daquele paciente existe uma história de fibrose cística e você faz um espermograma e vem com nenhum espermatozoide, você pode pensar que aquele paciente pode ser portador da mutação. Então você vai pesquisar aquela mutação específica. Aqui eu estou dando um exemplo bem pontual. Isso é uma exceção, não é a maioria da regra. Não é a maioria dos pacientes. Mas a gente costuma solicitar, frente a uma alteração grave, exames como o cariótipo, que vê a carga cromossômica do homem, e um outro exame, que é a microdeleção do cromossomo Y. Então, o cromossomo Y tem os genes responsáveis pela produção dos espermatozoides. Existem pequenas alterações, que nós chamamos de microdeleção, que podem explicar uma diminuição muito grande na produção dos espermatozoides. Então, nós solicitamos, nesses casos, esse tipo de exame. E aí, com todos esses exames, nós vamos identificar algumas alterações e, eventualmente, algumas alterações podem ser tratadas. Como eu falei no começo da live, o homem está renovando o tempo inteiro o estoque de espermatozoides. A cada 90 dias, teoricamente, todo o estoque de espermatozoides daquele homem foi renovado. Então, quando eu faço uma mudança, por exemplo, vou tentar exemplificar aqui para ficar mais simples. Tem um paciente que chegava e falava assim, doutor, eu fumo muito. Eu fumo e minha diabetes está descontrolada, e aí eu fiz um espermograma e veio totalmente alterado. E aí nós prescrevemos algumas vitaminas para esse homem, nós prescrevemos
uma melhora na alimentação e parar o cigarro. Não adianta, depois de uma semana, fazer um novo espermograma e ver se está funcionando. Por quê? Porque demora mais ou menos 3 meses para renovar aquele estoque. Então, o estoque formado hoje, ele sofreu a influência nos últimos 3 meses. Então, se eu quero ver uma mudança, eu tenho que esperar no mínimo 3 meses, de 3 a 6 meses. Para aí sim, ver se a minha estratégia está funcionando. Não é incomum o paciente já querer fazer um exame de cara. Já estou me esforçando bastante, parei de fumar, vamos ver se está funcionando isso aqui, senão eu já vou voltar. E não faz sentido isso. A gente precisa esperar 3 meses. E aí, pensando aí nas alterações mais comuns que nós podemos encontrar, a mais comum delas é a varicocele. A varicocele é a dilatação das veias do testículo. É como se fosse uma variz dentro do testículo. E qual que é o grande problema disso? Ela pode causar dor. E pensando do ponto de vista de fertilidade, ela causa uma alteração na produção dos espermatozoides, porque ela aumenta a temperatura do testículo e aumenta o que nós chamamos de radicais livres. E isso prejudica a produção de espermatozoides, danifica os espermatozoides. Essa alteração é encontrada na população geral, em todos os homens, em aproximadamente 15% dos casos, mas quando eu pego população de pacientes inférteis, isso pode subir para até 40%. Então é um fator bastante importante que tem que ser considerado. Existem outros fatores que também são importantes, como por exemplo infecções. As infecções podem causar também um aumento de radicais livres e podem causar alteração na produção e na qualidade dos espermatozoides. A idade é um fator que é importante, tem que ser levado em consideração. A gente pensa que a idade é só importante para a mulher, porque vemos até na mídia, né, às vezes um homem mais velho, segundo, terceiro, quarto casamento, ele consegue uma gestação, e a mulher depois dos 40 anos começa a ficar muito difícil, mas hoje nós sabemos que sim, com o aumento da idade, existe um prejuízo na formação dos espermatozoides. E essa queda costuma acontecer mais ou menos a partir dos 50, 55 anos. A partir dos 40, teoricamente, já existe uma pequena alteração, mas a alteração maior acontece a partir dos 50, 55 anos. Então, muitas vezes você pega esses casais em que o marido está no segundo, terceiro casamento e vai buscar uma gestação, às vezes chega numa idade mais avançada. A gente tem que discutir isso com o casal. Existem alguns medicamentos e até fatores ambientais que podem atrapalhar a produção de espermatozoides. Então, alguns antidepressivos eventualmente poderiam atrapalhar a produção de espermatozoides, principalmente os antidepressivos tricíclicos. Qualquer antidepressivo que possa aumentar a prolactina, que é um hormônio que o cérebro produz, também poderia atrapalhar a produção de espermatozoides. O uso de anabolizantes é uma coisa que eu já falei em outra live, mas ela também é muito prejudicial. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente por quê, mas o uso de anabolizantes é muito prejudicial para a formação dos espermatozoides. E às vezes até fatores ambientais. Então, por exemplo, quando o homem fica com a temperatura do testículo muito alta durante o dia todo, você pode ter uma redução na produção de espermatozoides. Então a gente fala, por exemplo, cozinheiros. Um cozinheiro que fica na chapa o tempo inteiro e vem aquele calor direto no testículo o tempo inteiro, pode prejudicar. Técnicos de raio-x que trabalham em hospitais, se eles não tiverem uma proteção na região genital na hora de aplicar o raio-x, isso pode prejudicar a produção de espermatozoides. Então existem esses fatores ambientais que atrapalham. Tem um estudo já bem antigo que comparou o espermograma de médicos lá do Hospital das Clínicas com o marronzinho, CT, que fica na rua recebendo poluição o dia inteiro. E eles mostraram que esses profissionais que ficam na rua, nessa poluição, a produção de espermatozoides dele é pior. Então, por exemplo, você poderia ter aí um fator ambiental importante. Como eu falei, as doenças sistêmicas, pressão alta, diabetes, quando desreguladas, podem prejudicar a formação de espermatozoides, e doenças genéticas, como a fibrose cística, a síndrome de Kalman, Klinefelter, são alterações que podem atrapalhar a produção de espermatozoides e causar um fator masculino. E como eu falei, a microdeleção do cromossomo Y também é um fator importante. Em alguns casos nós chegamos com um paciente que não tem nenhum espermatozoide. E essa é uma situação bastante difícil.
O espermograma, ele pode ter basicamente 3 diagnósticos. Quando temos uma produção normal, então o laudo a gente chama de normoespermia. Quando existe uma redução na concentração dos espermatozoides, que isso pode ser uma oligospermia, que é o nome, então pode ser uma oligospermia leve, moderado ou até grave, quando tem menos de 5 milhões, mas tem algumas situações em que não identificamos nenhum espermatozoide, zero. Não tem nenhum espermatozoide no ejaculado. E essa é uma situação que nós chamamos de azospermia. Então, se vocês procurarem depois na internet, até no meu site, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, lá no meu site tem um texto falando só sobre isso, mas eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês. A azospermia é uma situação em que não tem nenhum espermatozoide. E isso pode acontecer por 2 motivos. O primeiro motivo é quando existe um problema na produção do espermatozoide. O homem não consegue ejacular aquele espermatozoide. Nós chamamos isso de azospermia não obstrutiva. E existe uma segunda situação, que é a azospermia obstrutiva. Ou seja, a produção é normal, mas alguma coisa no trajeto até a ejaculação, no caminho que o espermatozoide precisa fazer até conseguir sair num orgasmo, existe uma barreira. A mais clássica, a mais comum, é quando você tem um paciente que já fez a vasectomia e agora quer engravidar. Ele não tem problema na produção, ele teoricamente produz os espermatozoides de uma maneira normal. O grande problema é que o caminho até a ejaculação está obstruído. Foi feito um corte e foi ligado esse caminho. E aí por isso que nós temos a azospermia obstrutiva. Alguns casos de infecção também podem causar a azospermia obstrutiva e o tratamento pode ser feito, mas essa é uma situação que, em geral, é um pouco mais simples de resolver. Quando nós temos a azospermia não obstrutiva, existe a dúvida se o homem consegue ou não produzir um espermatozoide. E aí é que a gente vai pesquisar as causas genéticas, as alterações cromossômicas, são alterações em geral mais graves, mas que em alguns casos sim tem solução, em alguns casos sim a gente consegue fazer o tratamento. Então vocês vejam que quando eu estou falando de fator masculino, eu poderia fazer uma live só para falar de varicocele. Eu poderia fazer uma live só para falar sobre a vasectomia. Poderia fazer uma live só para falar das doenças genéticas. Aqui eu estou tentando dar uma visão mais global. E até é importante para mim depois da live, ou agora, depois, vocês me mandarem o que vocês estão achando, se vocês querem que eu aprofunde mais em algum dos assuntos. E aí eu consigo fazer uma live direcionada, que vocês vejam que é muita coisa aqui que eu estou falando, eu estou tentando fazer uma visão mais geral. Pensando então, dentro dos tratamentos, o que é possível fazer frente a um fator masculino, a gente vai ter que tentar primeiro identificar a causa. Então, primeiro passo, investigação. Não é pegar o espermograma alterado e já sair fazendo tratamento. Nós precisamos primeiro tentar entender o que está acontecendo. Uma vez que o homem está renovando o estoque de espermatozoide, teoricamente você tem oportunidade para tentar melhorar isso. Melhorar a qualidade do sêmen. E existem algumas coisas que a gente poderia fazer. Primeira coisa é o uso de vitaminas. Existem algumas vitaminas que alguns estudos mostram que poderia melhorar essa parte de fertilidade do homem. O problema é que esses estudos eles são bastante controversos. Saiu uma revisão sistemática recente falando sobre isso. Tem alguns estudos que acham que sim, poderia melhorar, outros estudos acham que não poderia melhorar. Eu acho que assim, por bem ou por mal, às vezes vale a pena você prescrever. Lembrar que você teoricamente precisaria esperar 3 meses para ter o resultado, e aqui é um fator que às vezes deixa o casal angustiado, porque quer tentar engravidar logo, e aí a gente precisa esperar 3 meses, e isso poderia causar angústia, estresse. Segunda coisa, existe um exame que eu não falei anteriormente, mas é legal falar agora, que chama Índice de Fragmentação de DNA Espermático. Teoricamente o espermatozoide está lá, ele estaria saudável, mas tem algum fator que está lesando o DNA daquele espermatozoide. E isso poderia justificar uma alteração em relação à concentração dos espermatozoides, mas poderia justificar um aborto, poderia justificar uma falha de implantação, poderia justificar um desenvolvimento anormal do embrião no laboratório, pensando aqui num tratamento de fertilização in vitro.
E as vitaminas têm sido utilizadas com esse intuito, para melhorar o índice de fragmentação do DNA dos espermatozoides. Porém, os estudos são bastante controversos. E hoje, a grande verdade é que nessas alterações nós não sabemos muito bem como proceder. Às vezes vale a pena tentar vitaminas durante 3, 6 meses, mas em muitos casos, mesmo você usando todas as vitaminas que existem, aquela fragmentação não melhora. Então também casos bastante desafiadores. Tudo bem, então nós prescrevemos vitaminas, parece que mal não vai fazer, claro que tem que tomar cuidado, eventualmente uma nutricionista pode fazer um ajuste da alimentação, dos hábitos de vida, atividade física, isso eventualmente pode ajudar. A gente pode pensar então no que nós chamamos de mudança no estilo de vida, então melhorar vários aspectos, parar o cigarro. Às vezes o paciente anda muito de moto ou bicicleta, isso, por mais que talvez seja uma teoria, mas que faz sentido, eventualmente ficar muito na bicicleta poderia aumentar a temperatura testicular e isso atrapalhar a produção de espermatozoides, então reduzir um pouco essa carga de exercício, diminuir exposições ocupacionais. Então tudo bem, fizemos tudo isso. Mas e se eu diagnostico uma varicocele, que eu falei que é um dos grandes fatores de infertilidade? A varicocele, ela pode ser operada. Existe uma abordagem cirúrgica para ela. O grande problema, e aqui abrindo um parênteses em relação à cirurgia, quem faz essa cirurgia é o urologista, em geral não é o ginecologista, é o urologista que faz essa cirurgia. O grande problema é que 3 coisas podem acontecer depois da cirurgia. Alguns pacientes melhoram, alguns pacientes não têm mudança nenhuma e alguns pacientes pioram. Então você vai para uma cirurgia pensando em melhorar o espermograma e acaba piorando. E é uma situação bastante dramática até. Então, muitas vezes, quando existe uma alteração grande no espermograma, nós optamos por fazer um congelamento de sêmen antes da cirurgia. Aqui eu estou falando bastante detalhes para vocês, porque eu sei que vocês já me acompanham faz tempo e acho que entendem bem, mas se estiver muito profundo e não estiver fácil de entender, me manda aqui que eu repito. O fato é que, frente a uma alteração como a varicocele, em alguns casos nós vamos indicar a cirurgia, mas em outros casos não. Que casos que nós não vamos indicar cirurgia? Por exemplo, tem uma paciente que ela vem me contar a história dela. Está com 43 anos, tentando engravidar já há 5 anos. O marido fez um espermograma e o espermograma está todos os parâmetros dentro da normalidade, só que o urologista foi lá, examinou e tem uma varicocele pequena. Ele não tem dor nenhuma. Esse caso, a paciente não está engravidando, é por causa da idade, principalmente. Não é por causa da varicocele. A varicocele aí é uma vírgula dentro de todo um contexto. Então, nesse caso, não faz sentido eu pensar em operar esse homem, deixar ele 3 a 6 meses de recuperação para tentar engravidar. Agora, tem um outro caso, uma paciente que eu atendi, ela tem 28 anos, o marido tem 29, eles fizeram um espermograma e o espermograma dele está com 10 milhões de concentração, 10 milhões por ml. Durante toda a investigação, eu não encontrei mais nada. As tubas dela são normais, ela ovula direitinho, o peso está adequado, não tem endometriose, não tem mioma. A única alteração é um fator masculino por uma varicocele. Eles são jovens. Pô, esse caso vale a pena, sim. Vamos tentar operar, melhorar a qualidade do sêmen, para ver se eles conseguem até engravidar de forma espontânea, não precisa de tratamento nenhum, de reprodução assistida. Esse casal tem uma boa chance de conseguir engravidar. Mas vocês vejam que a gente precisa individualizar. Então, diferente do que muita gente pensa, fez o diagnóstico de varicocele, tem que operar, isso está errado. A gente tem que individualizar os pacientes. Aqui é a medicina personalizada, é o que eu acredito que é o melhor, é o que eu acredito que a gente pode mais ajudar as nossas pacientes. E a gente vê, às vezes, em grupos, a paciente fala assim, doutor, mas eu estou vendo aqui, eu participo de um grupo do Facebook e tem um monte de gente falando aqui que tem varicocele e operou. Vocês vejam, tem casos que sim, a gente vai precisar operar. E tem casos que não, que a gente não vai operar. Então toma bastante cuidado quando você ouve esse tipo de informação dentro desses grupos. Não é que eles não ajudam, mas muitas informações que são colocadas dentro desses grupos de tentantes, de mulheres que estão com dificuldade para engravidar, algumas informações estão incorretas. Às vezes a paciente entendeu errado, ou às vezes até mesmo o médico orientou errado. Às vezes o médico não tinha tanta experiência com reprodução humana, não era especialista, deu uma opinião lá infundada, sem embasamento científico, e a paciente replica aquilo e acaba confundindo a cabeça de todo mundo.
E eu sei que muitas de vocês participam desses grupos, e eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que muitos deles podem ajudar, mas bastante cuidado. Bastante cuidado com a informação. Sempre conversa com o seu médico, checa com ele, tá bom? E aí, falando agora, partindo para tratamento de reprodução assistida. Vamos imaginar que eu fiz todas as mudanças, eu tentei de tudo para aquele casal conseguir engravidar, eu melhorei o espermograma, eu tentei dar vitamina, estilo de vida, mas o casal infelizmente não conseguiu engravidar. Existem recursos dentro da reprodução assistida para ajudar esses casais? Sim, existe. Felizmente, várias das técnicas de reprodução humana ajudam esses casais com fator masculino durante esse trajeto até a gravidez. E o que nós podemos fazer? Existem basicamente 2 tipos de tratamento aqui para esses casais. O primeiro tipo de tratamento é a inseminação e o segundo tipo de tratamento é a fertilização in vitro. Nós já conversamos sobre isso, mas para quem não está muito atenta, para quem não acompanhou outras lives, esses tratamentos são diferentes. Eu queria saber se isso é uma coisa que vocês já sabem, se isso é uma coisa que alguém já falou para vocês. Me manda aqui no chat, que para mim é super importante saber isso, se esse conceito está claro para vocês. Existe um tratamento que é a inseminação e um tratamento diferente que é a fertilização in vitro. Eles são tratamentos diferentes. Vocês sabem isso? Me manda aqui no chat, eu quero saber se isso está claro para vocês. E eu vou explicar qual que é a diferença. A inseminação é um tratamento em que nós pegamos o espermatozoide, nós pegamos o sêmen, nós melhoramos a qualidade do sêmen e nós colocamos o sêmen dentro do útero da mulher. Então, depois de uma estimulação de ovulação, nós colocamos o sêmen lá dentro. Já a fertilização in vitro é outro tipo de tratamento. A fertilização, nós pegamos o óvulo, pegamos o espermatozoide, juntamos no laboratório, formamos o embrião e o embrião nós colocamos dentro do útero. Então vejam que são tratamentos diferentes. Eu estou vendo aqui que a maioria de vocês já entendeu essa diferença. Isso é super importante. Às vezes eu vejo matéria na mídia, sim, grandes revistas, grandes portais, confundindo essas duas coisas. Então, super legal que vocês já estão cientes disso, já estão muito na frente de conhecimento do que grande parte da população. Muito bom. E tanto a inseminação quanto a fertilização in vitro podem ser utilizadas... Travou aqui. Estão me ouvindo bem? Talvez vai travar aí, mas eu vou continuando. Qualquer coisa vocês me falam. Então, pensando aqui, quando que eu vou usar cada tipo de tratamento? Quando existe um fator masculino de leve a moderado, ou seja, concentração até 10 milhões, no máximo até 5 milhões por ml, nós podemos pensar em uma inseminação. E aqui eu só estou pensando na parte masculina, tá? Eu não estou pensando na parte feminina, e a gente já conversou sobre parte feminina, mas aqui eu estou falando da parte masculina. Quando eu tenho a concentração abaixo de 5 milhões, a nossa indicação vai ser a fertilização in vitro. Quando a concentração está acima de 5 milhões por ml, nós podemos pensar, considerar a possibilidade de fazer uma inseminação. Caso contrário, não. Caso contrário, é a FIV. E pensando dentro da fertilização in vitro, vocês lembram que eu falei? Nós pegamos um óvulo, um espermatozoide e juntamos no laboratório. Formamos um embrião. Dentro do laboratório, existem 2 técnicas que nós podemos utilizar. A primeira técnica é a fertilização in vitro clássica, em que eu pego um óvulo e coloco ele em contato com centenas, milhares de espermatozoides. E eu espero que um consiga entrar. Essa é a FIV clássica. Existe a outra técnica, que foi uma técnica que foi desenvolvida em 1992 por um pesquisador que chama Palermo, que eu tive bastante contato com ele, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele desenvolveu essa técnica, que é aquela foto mais clássica da fertilização, que você tem um óvulo e tem um espermatozoide, uma agulha entrando e colocando um espermatozoide lá dentro. Essa técnica chama ICSI, inseminação intracitoplasmática de espermatozoide. É a ICSI. A ICSI é uma técnica que nós utilizamos para a maioria dos casos em que existe fator masculino. Essa técnica ela foi revolucionária dentro da reprodução humana, porque quando existia esse fator masculino, a gestação não acontecia, porque nós colocávamos o espermatozoide em contato com o óvulo e ele não conseguia entrar. Existia esse fator masculino, eram poucos espermatozoides. E com o desenvolvimento da ICSI, foi muito importante para ajudar os casais que têm o fator masculino grave. E em situações em que nós não temos um espermatozoide
no ejaculado, que é a zoospermia, existem formas de tentar recuperar esse espermatozoide, que é pegando, através de um procedimento cirúrgico, a recuperação desses espermatozoides. Então, basicamente, duas técnicas. Uma técnica que é a PESA, que é a punção do epidídimo. Então, esse procedimento feito com anestesia, que o médico vai no testículo, ele vai no epidídimo e consegue recuperar aquele espermatozoide, ou uma microdissecção, que é uma cirurgia maior aí, que precisa de anestesia mesmo, e faz uma dissecção do testículo e tenta procurar dentro do testículo aonde você encontra espermatozoides. São técnicas que nós recuperamos às vezes 1, 2, 5, 10 espermatozoides, mas conseguimos a gravidez. E é uma situação muito gratificante, porque às vezes o casal chega já muito triste, achando que não tem solução, porque fez um espermograma e não tem nenhum espermatozoide no ejaculado, e são situações que muitas vezes nós conseguimos a gravidez. Então vocês vejam, eu fiz um apanhado geral aqui do fator masculino, tem muita coisa para falar, eu tentei abranger o máximo desse assunto, porque eu sei que é um assunto longo e que intriga muitas mulheres, é importante que vocês conheçam, porque grande parte dos casais vai ter um fator masculino, e eu queria passar essa mensagem. Eu vou responder algumas perguntas e podem mandar agora, eu vou voltar um pouquinho aqui dentro dos comentários. Eu vou dar preferência para as perguntas que vão se referir a fator masculino, mas depois, se não tiver mais nenhuma, eu respondo todas, tá bom? Se der tempo aqui na live, a gente responde todas. Então a Sam mandou aqui, primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você esteja gostando. E se você quiser ver mais lives antigas, tem lá no meu canal no YouTube, depois você consegue assistir. Você entra lá na minha bio, acessa o canal no YouTube e tem todas as lives. A gente já deve ter, nesse ano de 2020, mais de 20 lives feitas. Talvez mais de 30 lives que já foram feitas esse ano. Então, acompanha lá que estão todas publicadas. Mas seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Lê, eu tô vendo que você mandou vários comentários aqui em relação à sua parte emocional. Eu sei que não é o tema da nossa live de hoje, mas eu queria te responder. Eu vou tentar fazer aqui uma conversa só para falar sobre isso, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A jornada que a mulher tem durante o momento em que decide engravidar até conseguir a gravidez, para muitas delas é fácil. Às vezes no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês consegue engravidar e tá tudo bem. Vocês, a maioria de vocês que estão aqui, provavelmente estão com dificuldade, não estão conseguindo. E o que parecia ser uma coisa que era fácil, de repente vira uma coisa muito difícil. E mês após mês você vai tentando engravidar e não consegue. E eu entendo o quanto isso pode ser difícil, eu vejo isso no meu consultório todos os dias. E a parte psicológica é muito importante. E aqui eu não estou falando só em chance de gravidez. Eu acho que não é nem isso. Mas todo esse caminho, ele não é fácil, mas existem sim formas de você tentar facilitar esse processo, existem formas de você conseguir melhorar a sua jornada. E uma das formas é isso que nós estamos fazendo hoje. Quanto mais informações vocês tiverem, quanto mais vocês conhecerem sobre a sua doença, quanto mais vocês conhecerem sobre o seu problema, mais fácil vai ser o caminho. Porque você sabe qual que é o próximo passo, você sabe o que está acontecendo. Às vezes a paciente chega no meu consultório sem entender nada e fala assim, ai doutor, eu acho que Deus não quer. E não é isso. Ninguém fala, Deus não quer que eu viva porque ele me mandou um câncer, então eu tenho que morrer, não vou fazer tratamento. Ninguém pensa isso. Então por que uma mulher vai pensar, eu não estou conseguindo engravidar, então é porque Deus não quer? Não, a maioria das vezes existe um problema. Às vezes é um problema na mulher, às vezes é um fator masculino, às vezes tem associação de fatores, às vezes você não encontra o fator. Mas tem que ser encarado isso como um problema de saúde e que muitas vezes vai precisar de tratamento. E um suporte psicológico é fundamental, um suporte técnico é fundamental. A gente tem que olhar para todas essas áreas. Então, por mais que você está se sentindo mal hoje, tenta colocar isso na sua cabeça. Não é fácil. Entende que você precisa de um acompanhamento médico, você precisa de um acompanhamento psicológico, você precisa de ajuda, de uma rede de apoio, de mulheres se ajudando. Eu tô vendo gente mandando aqui, não fica assim, não se sente mal, a gente tá do seu lado. Eu vejo essas mensagens, vocês trocando às vezes dentro do meu post, uma ou outra comenta, e é muito legal ver isso, essa troca de energia positiva. E não só de falar, tá tudo dando errado, tá tudo para baixo. Não, vamos se ajudar, vamos se apoiar.
nesse tempo ainda que tantas coisas ruins acontecendo, a gente precisa de uma palavra amiga, um carinho, e mesmo que seja uma pessoa do outro lado na internet te ajudando, te apoiando, eu acho que isso já é fundamental. Então o primeiro passo você já está dando, que é conhecer mais sobre a sua doença, conhecer mais sobre o seu corpo e conhecer mais sobre os tratamentos, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá, mais perguntas. Desculpa ter feito esse parênteses, eu não sei se vocês querem que eu fale sobre essas coisas, eu não sei se isso ajuda vocês, me falem sobre isso. Me fala se vocês querem mais sobre apoio psicológico, se vocês querem mais sobre como lidar com a frustração, como lidar com o estresse, que eu posso sim ajudar vocês em relação a isso. Então a Charlie mandou aqui. Doutor, o homem que teve cachumba pode prejudicar então, a chance para engravidar? Sim. Um passado de cachumba, uma infecção como essa, pode sim reduzir a produção dos espermatozoides. Então, se o seu parceiro teve um antecedente de cachumba, tem que investigar. Sempre tem que investigar. Mas nesse caso existe uma suspeita maior de ter uma alteração. Vamos lá, mais dúvidas? Podem me mandando aqui, tá chegando. Então, Mal, Sherlobato mandou: como escolher o espermatozoide pela técnica da ICSI? Excelente pergunta. Vocês lembram que na FIV clássica eu pego uma plaquinha de Petri, coloco um óvulo com milhares de espermatozoides para que um entre. E quando nós fazemos a ICSI, é um espermatozoide selecionado e é injetado dentro daquele óvulo. A embriologista que faz essa seleção, ela utiliza 2 critérios principais. O primeiro é o formato do espermatozoide, então ele tem que ter um formato adequado, o tamanho da cabeça, o tamanho da cauda, a proporção cabeça-cauda. Tem alguns espermatozoides que têm a cabeça muito grande, às vezes o espermatozoide tem 2 cabeças, 2 caudas, então ela vai selecionar aqueles que ela imagina que tenha o melhor formato, e ela decide isso olhando no microscópio. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que ela utiliza é a movimentação. Quando o espermatozoide tem boa movimentação, ele nada rápido, reto, ele tem maior chance de conseguir fertilizar aquele óvulo de maneira adequada, tem maior chance de conseguir uma gravidez. Então ela utiliza esses 2 critérios. Existiu no passado, e talvez vocês leiam sobre isso, então eu vou falar, um aparelho que se chamou Super ICSI. Era uma técnica que usava um microscópio mais potente ainda, para tentar identificar algumas alterações mais microscópicas ainda no espermatozoide. E a ideia é que, identificando essas alterações, nós melhoraríamos ainda mais a chance de sucesso. E a grande verdade é que hoje a Super ICSI nós percebemos que não funciona. Foi um investimento que as clínicas de reprodução humana fizeram, foi um dinheiro gasto pelas clínicas, pelos médicos, e infelizmente não trouxe o resultado que nós queríamos para a paciente. Então hoje essas máquinas praticamente nem são mais vendidas. A Super ICSI hoje, de verdade, é mais uma propaganda para falar que está fazendo alguma coisa diferente, mas pensando do ponto de vista de resultado, não tem diferença da técnica comum para selecionar. Tem vários estudos que têm saído para melhorar essa seleção, porque esse realmente é um dos gargalos. Mas como que a embriologista sabe que aquele é o melhor? É igual você olhar 2 homens e falar qual que é o mais bonito. Às vezes a opinião de um é diferente da opinião da outra. E às vezes nem sempre o mais bonito é o melhor, é o que tem melhor coração, vamos brincar assim. Então, várias técnicas têm sido buscadas para melhorar essa seleção, mas hoje, basicamente, é utilizado o critério que eu falei. Então, vamos lá. Mais dúvidas. Eu vi que mandaram uma dúvida em relação ao formato do espermatozoide, o que pode alterar a morfologia dos espermatozoides. Vários desses fatores que eu falei podem sim alterar, alterações na temperatura do testículo, radicais livres, cigarro, às vezes uso de drogas tem sido relacionado com alteração de morfologia, mas na grande parte dos casos nós não conseguimos identificar muito bem a causa, quando a única alteração é o formato. E aqui eu quero fazer um parênteses para falar em relação a isso. A morfologia, o critério de Kruger, é de todos os critérios o que eu menos valorizo. Se eu pego um espermograma que está com todos os parâmetros muito bons, só tem uma alteração na morfologia, eu não considero que isso está causando a infertilidade, porque os laboratórios têm dificuldade de fazer esse diagnóstico. Não é que o formato não importa, o formato importa bastante. O problema é que o exame no laboratório, às vezes, é muito mal interpretado. Às vezes essa diferença de 1, 2%, que parece que é pouca coisa, pode diferenciar o casal que eu falo que está tudo bem e o casal que eu falo que está alterado.
Então, o que a gente tem que entender aqui é que o formato é importante, mas eu valorizo muito pouco. Eu valorizo mais quando é 0%. Todos estão alterados. Aí sim, aí eu penso em valorizar mais. Agora, se está 2%, 3%, o corte é 4%, eu não levo muito em consideração. Vamos ver. Mais dúvidas? Então, causa dos espermatozoides imóveis e pouco tempo de vida para fecundar o óvulo. Quando o espermatozoide, a maioria dele está imóvel, a gente tem que buscar todos esses fatores que eu falei. Muitas vezes é um caso de infecção, pode justificar essa alteração na movimentação, ou mesmo alterações genéticas. Então, dependendo da concentração e como está essa movimentação, a gente sim vai partir para uma investigação mais profunda e ver se existe um fator de correção ou não. É uma coisa que eu não falei, que quando nós temos um fator masculino grave, gravíssimo, uma zoospermia, e que nós não conseguimos o espermatozoide na punção testicular, existe uma alternativa para as pacientes conseguirem engravidar, que é utilizando sêmen de doador. Então nós buscamos num banco de sêmen uma amostra, alguns espermatozoides, e nós vamos buscar características físicas parecidas com daquele homem, e o casal pode selecionar aquele sêmen, e aí a gente vai utilizar aquela amostra dentro de um tratamento de reprodução assistida, seja uma inseminação, seja uma fertilização in vitro. E esse banco de sêmen também pode ser utilizado em outras duas situações. Quando nós temos um casal homoafetivo, duas mulheres, a gente precisa do espermatozoide para aquele casal conseguir engravidar, e o banco de sêmen pode ser uma alternativa, e quando nós fazemos uma produção independente. Então a mulher chega com uma certa idade e fala: doutor, eu não arranjei o parceiro, não encontrei o príncipe encantado, e quer saber? Não quero mais saber de príncipe encantado, eu quero engravidar. E aí nós podemos fazer uma produção independente utilizando os óvulos dela com o sêmen de um banco de doador. Então são alternativas aí bem interessantes. Eu estou vendo aqui que vocês estão mandando que querem que eu fale mais sobre isso, sobre essa questão aí dessa parte psicológica, essa parte de apoio, então pode deixar que eu vou fazer mais coisas sobre isso. Aqui na live de hoje não dá muito tempo, mas eu vou falar mais sobre isso. Então a Shirley mandou: no caso de gestação anembrionada, deve fazer investigação no homem também? Sempre. Repitam comigo. Sempre tem que investigar a parte masculina. Não existe avaliação de infertilidade sem a realização de espermograma. É chato, às vezes a paciente vem no consultório, faz todos os exames, ela vai lá, faz esterossalpingografia, exame doloroso, colhe exame de sangue, faz ultrassom, faz um monte de coisa e aí não traz o espermograma. Eu falo: legal, fizemos a sua avaliação, mas agora eu preciso do exame do homem. Eu não consigo progredir a partir daqui. Mas qual que vai ser o tratamento? Não sei. Eu preciso do exame do homem. Então, sempre precisa fazer avaliação masculina. Eu mando: doutor, morfologia 2% normal, pode engravidar a parceira? Sim. Teoricamente, qualquer alteração no espermograma é possível uma gestação. Praticamente não existe uma situação que eu pego o resultado do espermograma e falo: olha, a gestação aqui é impossível. Somente quando a gente tem uma zoospermia que não tem produção de espermatozoide. É praticamente a única situação. Caso contrário, sempre existe uma chance. Às vezes vai precisar de tratamento, às vezes você vai conseguir uma gestação espontânea. Às vezes você vai precisar de uma inseminação, às vezes você vai precisar de uma fertilização in vitro. Pedindo aqui para falar um pouco de gestação anembrionada outro dia, vou falar das principais causas de aborto, vou falar sobre tudo isso. A Van está pedindo para falar sobre células NK. Eu vou fazer uma live para falar sobre fator imunológico, uma live mais completa, mas hoje esses tratamentos, eles com intralípide, têm pouquíssima evidência científica. Eu particularmente não faço atualmente porque não vejo evidência científica suficiente para fazer esse tipo de tratamento e ele traz riscos para paciente. Então, eu não tenho feito, mas sim, eu vou fazer uma live só sobre isso, porque eu acho que é super importante. A Erika mandou: existe algum percentual de sucesso na isca com tratamento sem ir para FIV? Depende principalmente da idade da mulher. Aqui eu imagino que o espermograma seja normal, mas depende muito da idade da mulher e tempo de infertilidade. Então, assim, de bate-pronto,
Eu não consigo te dizer, eu até precisaria olhar uma tabela, eu tenho alguns números na minha cabeça, mas a gente precisaria olhar numa tabela para entender um pouquinho melhor isso. Vamos ver, mandem mais dúvidas, eu vou voltar aqui um pouquinho. E aí, estou vendo várias dúvidas, está sendo no sentido, e se a concentração for tanto, é possível engravidar? E se a movimentação for tanto, é possível engravidar? Sempre é possível engravidar se tiver espermatozoides no ejaculado. Sempre é possível. Pode ser que seja fácil, pode ser que seja difícil. Pode ser que precise de tratamento, pode ser que consiga engravidar espontânea. Vai depender de vários fatores, não é só o fator masculino que importa. Qual que é a idade dessa mulher? Como é que está a posição das tubas? Quanto tempo eles estão tentando? Então vamos imaginar que é um casal que está 10 anos tentando. Pode ser que consiga engravidar espontâneo? Até pode, todo mundo conhece histórias, tentou não sei quantos anos e aí de repente engravidou. Agora, a maioria dos casos não consegue. A maioria das pacientes que estão nessa situação vão precisar de tratamento. A gestação espontânea é muito difícil. O paciente está com 40 anos, tem uma concentração de 10 milhões. É possível a gestação espontânea? É. Mas tem um fator de idade aqui importante também associado. Então, possivelmente, esse casal vai precisar de tratamento. Tá bom? Então, para todo mundo que me fez esse tipo de pergunta, é possível? Se tiver espermatozoide no ejaculado, sim, é possível. A gente precisa começar a entender os nuances para decidir qual que é o melhor caminho para o seu caso. Perguntaram sobre cachumba na mulher. Cachumba na mulher, em geral, não afeta a fertilidade. Não me lembro de ter visto estudos científicos que relacionam isso. Então, a questão da cachumba é muito mais por causa do homem. Tá bom? Então, vamos ver aqui mais de dúvidas. Estou vendo que tem bastante gente me perguntando sobre fator tubário. Eu vou fazer uma live, então, para falar sobre fator tubário. Quando existe uma obstrução das tubas, o tratamento indicado, em geral, vai ser a fertilização in vitro. Nós já falamos isso em algumas lives. Quem não acompanhou, em geral, é essa conduta. Mas eu vou fazer aqui uma live específica para falar sobre fator tubário. Eu tinha visto uma pergunta que eu queria responder, deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Perguntaram sobre sexo do bebê na inseminação. Na verdade, assim, na inseminação você está colocando o espermatozoide lá. O encontro do espermatozoide com o óvulo vai acontecer na tuba da mulher. Então, eu nem acompanho a fertilização. Essa é a diferença entre inseminação e fertilização. Na fertilização, isso acontece dentro do laboratório. Mas, pela regulamentação brasileira, nós não podemos selecionar um embrião pelo sexo. Tá? Nós não podemos discriminar um embrião pelo sexo. Rafa perguntou, a idade do homem influencia na fertilidade? Sim, influencia na fertilidade, principalmente a partir dos 50 anos. Inclusive, existem algumas alterações que são mais frequentes com a idade paterna avançada. Por exemplo, o autismo. Tem alguns estudos que correlacionam o autismo com a idade paterna avançada e alguns outros tipos de mutação. Não é que se o homem tiver mais de 50 anos a criança vai ter autismo, não é isso. A maior probabilidade é de não ter, mas quando eu comparo homens com mais de 50 anos e menos de 50 anos, aqueles casais em que o homem tem mais de 50 anos pode sim ter maior risco de autismo. Vamos lá, mais dúvidas? Podem mandando, a gente está quase acabando a live. Perguntaram sobre tubas obstruídas, se tem sintoma. Na maioria das vezes não, só se for secundário a uma endometriose. Então você tem uma endometriose, tem bastante cólica, dor pélvica, e a endometriose causa obstrução tubária. E aí sim pode ter dor. Mas a obstrução em si não dá sintoma. Perguntaram sobre aqui Androsten Uno, que é um tipo de vitamina. Se tem benefícios? Não, não tem benefícios. Tá? É praticamente jogar dinheiro fora, tá? Não faz muito sentido utilizar essa vitamina para casais tentando engravidar. Pelo menos hoje não parece ter muito benefício. Tem alguns estudos que tentam utilizar isso para baixa reserva ovariana, mas muito controverso, tá bom? Na maioria dos casos não me parece que faz diferença. Então, mandando aqui nas últimas perguntas, doutor, faz mais de um ano que eu tento engravidar e não consigo, já fiz todos os exames, tem um mioma que não atrapalha. Estava pensando em já fazer a fecundação in vitro, fertilização in vitro. Qual a minha opinião? Não sei, depende. Qual que é a sua idade, qual que é a idade do parceiro.
qual que é a sua expectativa frente a um tratamento. A gente fez uma live falando sobre como escolher o melhor tipo de tratamento. Eu acho que essa live já está lá no YouTube e eu acho que essa live pode ajudar vocês nessa decisão. Aqui tem que ser uma decisão compartilhada entre o médico. Tem algumas situações que nós vamos optar por fazer um tratamento mais simples, de baixa complexidade, em que o investimento é menor. E aí pensando em investimento não só na parte financeira, mas total. Dose de medicação, número de vezes que o casal vai no consultório, número de profissionais envolvidos, a parte financeira é menor, mas a chance de sucesso é menor. Tem outros casais que preferem fazer um tratamento que dá mais chance. Então ele chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu estou cansada, eu já tentei muito tempo, eu realmente gostaria agora de fazer o melhor tratamento, o tratamento que vai me dar mais chance. E esse tratamento é a fertilização in vitro. Então, tem pacientes que preferem fazer um investimento maior e, de novo, pensando no aspecto do investimento, número de vezes que você vai no consultório, profissionais envolvidos, dose de medicação utilizada, a parte financeira também, mas que a chance de sucesso é maior. Então, a gente tem que balancear isso. E também, sempre na minha consulta, uma vez que eu não identifico um fator absoluto, por exemplo, uma obstrução tubária, que aí sim precisa fazer a fertilização in vitro, eu sempre discuto com o casal e abro a possibilidade de tomarmos uma decisão em conjunto. Então é médico e o casal juntos decidindo qual que vai ser o melhor caminho. Pensando aí em chance, pensando em todos esses aspectos que eu acabei de comentar. Vamos ver, eu acho que eu vou precisar terminar, que a gente já vai acabar o tempo da live, eu não quero interromper no meio alguma explicação. Perguntaram aqui quando que eu vou falar de endometriose. Eu já fiz uma live esse ano para falar de endometriose, ela está lá no meu YouTube, mas se for uma coisa que vocês quiserem que eu fale mais, com certeza eu vou voltar nesse assunto. Tem vários conteúdos sobre endometriose lá no meu canal. Tem um episódio do podcast Mente Fértil, tem um episódio que eu falei sobre infertilidade e endometriose, mas se vocês quiserem, sim, eu falo mais sobre isso. Tá bom? Eu espero, quem foi a primeira vez na live de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Quem já está aqui comigo faz tempo, eu vejo vários rostinhos conhecidos, eu fico muito feliz de ver vocês de novo. Isso significa que as coisas que eu estou falando estão ajudando vocês, e esse é meu objetivo aqui. Hoje a gente falou um pouquinho sobre essa questão da parte psicológica e podem ter certeza que eu vou falar mais sobre isso. Eu vi que é uma coisa que toca muito vocês e eu vou falar mais sobre isso. Então, muito obrigado pela presença de hoje. Continuem se cuidando. A gente ainda está num momento bastante difícil em relação ao Covid. Amanhã eu vou atualizar lá nas minhas recomendações, então quem quiser amanhã à tarde entrar nos destaques, eu provavelmente já vou ter colocado uma coisa nova sobre isso. Saiu hoje uma recomendação da Anvisa e eu vou ler com bastante calma para dar a melhor informação para vocês. Mas, de novo, de coração, muito obrigado pela presença de vocês, por todas as dúvidas, por todo o carinho e nos vemos na semana que vem. Um grande beijo, tchau, tchau, se cuidem!